Saudações a todos, começamos agora o nosso segundo módulo. O módulo 2 vai ser sobre alteridade. Mas o que é alteridade? Antes de mais nada, vale lembrar que nós acabamos o módulo mudança, que foi nosso primeiro módulo. Mas, senhores, o que a gente está falando aqui até então? Nosso grande assunto, para que nós entendamos os caminhos que nós estamos dando, nosso conteúdo programático, a gente está falando do processo civilizatório. Só que a gente fala dessa maneira conradiana, numa conversa com um amigo, te traz conhecimento, informações, pensamentos, livros, música, todas essas infraestruturas do quadrivium dentro do trivium, que é a gramática, a lógica e a retórica. Então, dentro dessa nossa caminhada que a gente fez, o nosso primeiro ponto que nós tratamos foi antropologia biológica. Mas para não falar de uma matéria, antropologia biológica, falar de princípios da civilização, eu dei o nome de mudança, que é exatamente onde a gente começou a analisar o que o ser humano teve que fazer para chegar onde chegou hoje. Como a gente saiu da savana africana, com esse nosso ímpeto de crescer, com esse nosso senso de dever de luta pela liberdade, nosso senso de dever pela coesão social e nosso senso de dever da ambição humana, foi assim que nós saímos da savana africana e chegamos até o dia de hoje. A partir de então, a nossa próxima análise agora vai ser a alteridade. E o que é a alteridade? Dentro da filosofia, nós temos 3 campos principais de análise. O primeiro deles é o que a gente convencionou chamar de alteridade, o outro, o diferente, o desconhecido, o intocado, o indômito. Isso que nós vamos analisar nesse momento. E a gente pode analisá-lo por diversas formas. A forma que eu resolvi analisar com vocês, eu vou comentar em seguida, porque eu tenho que trazer, antes desse nome próprio, eu tenho que trazer os outros 2 pontos. Se o primeiro é a alteridade, os outros 2 é positividade e negatividade. Como eu já disse para vocês, isso aqui não tem nada a ver com energias, metafísica, nada a ver com isso. Tem a ver com a própria condição humana, com o próprio a negatividade, com sofrimento, com desconhecimento, com os dissabores, com os ataques, com os desafios, e a positividade com as facilidades, com todos os caminhos leves. E grande objetivo do mundo é nós trazermos cada vez mais positividade para a nossa vida, que tudo se torne cada vez mais controlado por nós, pela nossa existência. Só que esse controle depende existencialmente do ataque, da conquista da negatividade. Quanto mais a gente cresce, quanto mais eu sei, mais eu sou. Quanto mais tu cresce, mais tu consegue atingir esse ponto a partir da negatividade que tu superou. Agora, o que sai do mundo da positividade para o mundo da negatividade é a alteridade, o outro. E aqui eu poderia trazer esse ponto tratado de diversas formas. Na nossa conversa eu resolvi falar sobre o amor. Esse sentimento de ter que conhecer o outro. O medo, por quê? Porque muitas pessoas têm medo de se perder no outro, de perder o que realmente são. Esse mundo que a gente vive, cada vez mais positividade, nós somos cada vez mais iguais, cada vez mais repetitivos. E quando todos são iguais, não existe a presença do outro. E quando não existe a presença do outro, nós acabamos subsumidos no nosso narcisismo cada vez maior. Como o nome do nosso próximo curso, então, que é o que eu tinha comentado antes, eu escolhi exatamente o livro do Roland Barthes, que é Fragmentos de um Discurso Amoroso. Esse é o nome que nós vamos dar para nós caminharmos agora nesse próximo ponto, que é o amor, e que nós vamos discutir o erotismo. Primeiro, o que é esse amor? Quem é esse outro? E como a gente pode ser maior a partir da descoberta do outro? Aqui, sempre lembrando, eu estou falando de alteridade. Nós vamos falar sobre o relacionamento amoroso, porque é dentro da poética, dentro dessa conversa, uma maneira fácil de tu entender os medos que afligem um ser humano, na descoberta dessa sensação nova, na descoberta do novo que está no outro. E aqui não tem caminho melhor que seja comum a todas as vivências de todos do que o próprio amor. Então, nesses pontos que nós vamos tratar agora, vão ser feitos
3 aulas. Na primeira aula, nós vamos discutir exatamente o que é o erotismo e o que é o pornográfico, porque nesse mundo a gente acabou não tendo mais uma relação com o outro e se servindo desse outro desconhecido. O segundo ponto será quem é esse outro, e o terceiro é a redenção na descoberta do outro. Então esses são os 3 caminhos que nós teremos agora no decorrer das próximas semanas. Porque dentro do nosso conteúdo programático, senhores, olha o caminho que a gente está tratando. O primeiro deles é antropologia biológica. Quem sou eu? Eu quero ser maior, eu quero ser melhor. Como é que eu posso ser melhor? Enfrentando o desconhecido, alteridade. Enfrentando o novo, descobrindo coisas novas, alteridade. É o ponto que a gente começa agora. Depois disso nós vamos, como é que se dá uma relação com o outro? Como é que eu tenho o domínio do outro? Como é que eu convenço o outro? É poder. E aí no poder só existe 2 formas de convencimento. Já estou falando lá da terceira aula, do nosso terceiro módulo. É a violência ou o convencimento. É a força ou a razão. E aí lá nós vamos estudar as relações de poder, que é a própria política, e a relação de como estabelecer esse diálogo com o outro para convencê-lo a trazer para o meu espectro de entendimento do mundo. A partir disso, aí sim, nós faremos os próximos caminhos dos alicerces da civilização. Quais são eles? O processo civilizatório em si. Qual é o processo civilizatório? É a análise da filosofia, como os pensadores começaram a dar esse passo no conhecimento humano. Depois a análise do poder, da política propriamente dita. Depois a análise da religião, da economia e coletivismo. E também, depois disso, a própria arte, a cultura em si. Porque esses são os alicerces da civilização. Esse é o nosso processo civilizatório. Família, escola, religião, economia e cultura. Então, a partir de agora, convido vocês aí a assistirem às nossas aulas. Teremos, então, nas próximas semanas, 3 módulos do segundo módulo, que é a alteridade, que nós vamos tratar do amor, e o nome será Fragmentos de um Discurso Amoroso. Beijo para todo mundo, nos vemos no decorrer do período.